vamos iniciando o nosso boletim informativo, destacando aí o empate em 2-2 no dia de ontem entre Palmeiras e Vasco da Gama, jogo realizado lá no Maracanã. O Palmeiras veio a campo com uma escalação diferente aí, Richard Rios de titular, Navarro também começando aí o jogo, Garcia na lateral direita, enfim, essas mudanças foram as que mais chamaram a atenção. E meu amigo, com o Maracanã lotado, um jogo de alta intensidade, aí poderia dizer do início ao fim, Palmeiras e Vasco, olha, proporcionaram um jogo gigante. E no final, o resultado, ele foi merecido, pois as duas equipes, elas lutaram, se doaram e procuraram aí a vitória, poderia dizer aí o tempo todo. O jogo foi aberto, o chamado jogo jogado, ambas as equipes procuraram a vitória. O Vasco poderia dizer aí que ele foi levemente melhor que o Palmeiras na primeira etapa. Chegou a abrir 2 gols aí de diferença, com Pedro Raul aos 28 aí do primeiro tempo. E não é caçando aí culpados, mas Murilo, ele vacilou nesse lance. Ele se abaixou, achando que a bola ia sair pela linha de fundo. Não percebeu aí a chegada do atacante Pedro Raul. E o segundo gol do Vasco, ele foi marcado por Gabriel Peck aos 39 também aí da primeira etapa, após uma bola perdida lá no ataque palmeirense, no lance envolvendo aí Arthur. O Vasco pegou o sistema do Palmeiras aí defensivo totalmente desguarnecido e acabou fazendo 2-0. Já para o lado do Palmeiras aí, no finalzinho do primeiro tempo, mais precisamente aos 46 minutos, num cruzamento preciso aí de Gabriel Menino, Navarro cabeceia para o chão e faz de cabeça aí para o Verdão. Aliás, o terceiro gol de Rafael Navarro em 4 jogos disputados. E já na segunda etapa, o Palmeiras ele voltou bem melhor. Ele encurralou o Vasco da Gama aí no campo de defesa e aos 17 da segunda etapa, Dudu cruza e Arthur antecipa o lance e faz de cabeça aí o empate do Verdão. Esse, aliás, ele foi o primeiro gol que Arthur marcou com a camisa do Palmeiras até hoje. E o que chamou aí a atenção foi a forma que Arthur comemorou, com aquela raça extravasando aí todas as suas emoções. E aí nos minutos finais da partida tivemos várias emoções. O auxiliar aí João Martins, que dirigiu o Verdão ontem, devido ao Abel Ferreira estar suspenso, ele fez várias trocas e o Palmeiras ficou com um time de garotos em campo, com fôlego novo e virou uma correria, meu amigo. Hendrick, John, Luiz Guilherme, Fabinho, ou seja, sangue novo em campo que deu trabalho aí para a zaga vascaína. E olha, meu amigo, por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, o Verdão não vira essa partida. Mas no final, o empate aí em 2-2, ele não foi mau resultado. E a grande torcida presente aí no estádio do Maracanã, ela aplaudiu o espetáculo promovido aí por Vasco e Palmeiras. No lado palmeirense, os destaques aí para Gustavo Gomes, gigante na zaga aí como sempre. Richard Rios, hein? Ele teve uma boa atuação. Piquerez também voltou muito bem. E talvez aí sejam esses que mais se destacaram no jogo de ontem. Já outros jogadores que não tiveram assim uma grande atuação, como o Gabriel Menino, próprio Dudu, até mesmo Arthur. Só que mesmo estando aí, poderia dizer, mais discretos aí na partida, esses jogadores eles tiveram papéis fundamentais em lances cruciais no jogo, como as assistências de Gabriel Menino e Dudu para os 2 gols do Palmeiras e o gol também que Arthur marcou. Enfim, apesar de não terem sido destaque no momento que o Palmeiras precisou, eles contribuíram aí no resultado. Já o lateral direito aí, Garcia, ele ainda é jovem e é visível que ainda oscila muito. Também não teve uma boa atuação ontem, mas tem que ter calma aí com o menino. Bom, na realidade, o time estava muito mexido. E após a vitória de ontem, o Verdão, meu amigo, ele já vira a chave novamente e começa a projetar a próxima partida, da qual será realizada lá em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. É, meu amigo. E essa partida, ela será a partida de volta da Copa do Brasil contra a Tombense. E o palco desse jogo é o estádio Parque do Sabiá. E o Verdão irá embarcar para Minas Gerais com uma vantagem para essa partida. No jogo de ida, realizado aqui no Allianz, o Verdão venceu por 4-2. Sendo assim, o Palmeiras ele pode até perder a partida por 1 gol de diferença, que mesmo assim ele será classificado para a próxima fase da competição. Uma derrota por 2 gols de diferença leva a disputa aí da vaga
para a cobrança de pênaltis. E uma vitória de 3 gols ou mais do time mineiro faz com que a Tombense classifique-se de forma direta. E uma vitória aí do Verdão por qualquer placar sacramenta a classificação alviverde. E agora uma informação importantíssima que ela está ligada ao futuro do Palmeiras. E essa informação, meu amigo, ela revela que o Palmeiras ele irá mudar a sua estratégia no quesito captação de jovens jogadores estrangeiros. Ou seja, o Verdão irá mudar aí a sua forma de buscar novas revelações de outros países. O departamento de futebol das categorias de base do Palmeiras, ele sempre buscou jogadores promissores que atuavam em países daqui mesmo, da América do Sul. E quem detalhou essa nova estratégia, que inclusive já está sendo utilizada, e por qual motivo o departamento de futebol ligado a essas categorias de base resolveram mudar a forma de descobrir novos talentos estrangeiros, foi o coordenador das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio. Em sua participação aí no programa Bola da Vez da ESPN Brasil, o homem forte aí das categorias de base do Verdão disse que essa mudança aí na forma de captar novos atletas de países estrangeiros é pelo fato que os garotos aqui da América do Sul, eles chegam ao Brasil e apresentam diversas dificuldades de adaptação que vão desde aí a preparação física até mesmo a recusa em fazer amizades com os atletas locais. João Paulo disse que trouxe vários atletas de categorias de base de várias seleções aqui sul-americanas, seleções essas como a do Equador, Colômbia, Bolívia, entre tantas outras. No total, João Paulo disse que chegaram ao Palmeiras mais de 12 atletas vindos dos mais variados países aqui da América do Sul. Porém, ao chegarem aqui no Brasil, João Paulo disse ter se decepcionado com os jogadores, pois esses atletas, eles se machucam muito. E o motivo é que nos seus respectivos países, os jogos mais complicados são de 10 a 12 em uma temporada. Ou seja, não exige muito dos atletas. O nível é bem inferior. Já que no Brasil, em uma temporada, tem vários jogos complicados. E quando esses garotos, eles chegam aí de um país onde eram pouco exigidos, ao chegarem no Brasil, onde a disputa é mais forte, a disputa é mais acirrada, eles tendem a se contundir, pois vieram de lá com a parte física bem defasada. Sem contar também que são garotos que têm dificuldades de convívio, de se socializar aí com os demais. Eles são difíceis de fazer aí amizade. João Paulo também disse que desses atletas que chegaram aqui da América do Sul, só não tinham jogadores argentinos e uruguaios, pois esses atletas dessas nacionalidades, eles já saem direto para a Europa. São atletas mais visados, que já têm caminho aberto através de empresário para ir em direção aí ao velho continente. Isso dificulta aí o Palmeiras e qualquer outra equipe sul-americana trazer esses atletas aí argentinos e uruguaios. Daí o fato de optarem por outras nacionalidades, pois não encontram tanta dificuldade. E devido aí a esses fatos, João Paulo disse que o Verdão ele já está usando uma outra estratégia. E apesar de ser nova ainda, o Verdão está entrando nesse mercado agora e trata-se de trazer jovens atletas do continente africano. O coordenador de base aí palmeirense revelou que está indo no mercado africano para observar. João afirmou que o idioma ele é muito mais difícil do que o daqui, pois na América do Sul o espanhol é bem mais fácil. João concluiu dizendo que o Palmeiras ele está trazendo agora, nessa janela, 2 jogadores africanos e irão ver como será aí a adaptação desses atletas aqui no Palmeiras. Portanto, meu amigo, tá aí o Verdão entrando agora em um novo mercado, o mercado africano, na busca aí de jovens talentos para serem aqui lapidados nas categorias de base, para depois ver se estão aptos ou não para ser utilizados aí na equipe profissional. Um belíssimo trabalho, com toda certeza aí, do João Paulo, sem dúvida nenhuma, um dos melhores profissionais do país nessa área. E todo esse amparato aí que o Verdão tem aí com suas categorias de base, ele acaba refletindo em campo. Prova disso foi que nesse fim de semana, 2 atletas aí palmeirenses, eles foram destaques nas categorias de base. Um deles é o velho conhecido aí, atacante Kevin. Kevin está servindo aí a seleção sub-20 em um amistoso realizado em Jerez de la Frontera, na Espanha. A seleção brasileira sub-20 ela enfrentou o Uzbequistão e o time brasileiro aí comandado por Ramon Menezes, ele aplicou uma sonora goleada de 4-1 e de virada. E nessa partida, meu amigo, como se diz aí na gíria do futebol, Kevin ele comeu a bola. O jogador participou de 3 dos 4 gols marcados aí pela seleção brasileira.
brasileira. A seleção brasileira ela começou perdendo a partida. Logo aos 25 minutos da primeira etapa, Ezanov abriu o placar aí para o Uzbequistão. Após esse susto, a seleção brasileira partiu para cima. Em uma jogada individual aí, Kevin sofreu a penalidade máxima, Matheus Martins bateu e empatou o jogo. No segundo gol do Brasil, Kevin fez uma jogada individual e cruzou para Egnaldo concluir aí ao gol. No terceiro gol, Kevin participou também, meu amigo, só que agora não mais aí servindo como garçom, e sim, ele foi o autor do terceiro gol aí da seleção na partida. O atacante palmeirense, ele somente não participou do quarto e último gol brasileiro, que foi marcado aí por Ronald. E essas partidas aí amistosas são jogos preparatórios para a disputa da Copa do Mundo Sub-20, que será realizada do dia 20 de maio a 11 de junho na Argentina. E um outro atleta aí palmeirense do Sub-20 que está voando nas categorias de base é o centroavante Daniel. Em jogo realizado aí no final de semana entre Palmeiras e Mantiqueira, jogo válido aí para a segunda rodada do Campeonato Paulista aí da categoria, o Verdão também mandou um chocolate, meu amigo. Ele enfiou 6-0 no Mantiqueira e Daniel, ele fez o chamado aí hat-trick. Foi autor aí de 3 gols nessa goleada. Thales, Wendel e Talisca marcaram os demais. Só lembrando que o Palmeiras ele soma 6 pontos em 2 jogos disputados aí. Na estreia, o Verdão venceu o São José por 1-0. Para você, um abraço.